A gente tem muita facilidade de enxergar vícios que as pessoas têm, vícios, vamos dizer, vícios visíveis. Quem bebe, por exemplo, quem costuma, usar bebida alcoólica e fica bêbado, é fácil de perceber, não é? A pessoa fica falando diferente, fica andando diferente, e aí a pessoa logo olha e fala, aquele ali é uma pessoa que bebe muito, talvez seja chamada até de alcoólatra. Tem cheiro, né? As pessoas que usam cigarro, então, nem se falam, né? Tem gente que tem uma aversão tão grande por cigarro que a pessoa que usa toma banho, se perfuma, e aquela pessoa que tem aversão pelo cigarro ainda continua sentindo o cheiro do cigarro. Então é um outro vício muito fácil de perceber que a pessoa a tem. Não é verdade? Mas agora vamos pensar nos vícios morais. O orgulho e o egoísmo são dois vícios muito perigosos para nós. Talvez mais do que o cigarro e a bebida alcoólica. Porque esses são visíveis, talvez as pessoas observam e logo até aconselha, procura, ajudar de alguma forma. E esses outros vícios são, às vezes, mais fáceis de serem camuflados. A pessoa que as tem, é mais fácil de usar uma máscara e parecer que não tem. O egoísmo é um vício que ele atrapalha a gente em todos os setores da vida. O lugar onde ele mais atrapalha é no nosso convívio no lar. Um casal que um ou outro ou ambos são egoístas, é muito difícil de ir para frente. Porque a gente conviver com uma pessoa que é egoísta, que primeiro pensa em si para depois pensar no outro, fica difícil. Porque fica complicado até organizar as coisas em casa. Porque sempre eu quero que seja do meu jeito e não me preocupo se isso está ou não agradando o outro. Então, são defeitos que nós temos, que nós trazemos de outras encarnações, que nós precisamos combatê-los a todo custo. Nós precisamos estar sempre lutando para combatê-los em nós. O orgulho, ele, às vezes, se a gente parar para pensar, o orgulho prejudica mais a nós mesmos do que o outro. Porque a pessoa que é orgulhosa, ela tem dificuldade em pedir ajuda. Às vezes a pessoa orgulhosa é uma pessoa até muito boa, gosta muito de ajudar os outros. Ao contrário do egoísta, que ele pensa primeiro em si, muitas das vezes a pessoa orgulhosa, ela gosta muito de ajudar os outros. Ela está sempre pronta a servir. Mas quando chega o momento dela precisar de alguma coisa, aí é onde o problema pega. Porque não tem a humildade de chegar no outro e falar, fulano, eu estou precisando que você me ajude. Eu estou com um problema sério, seja lá no que campo que for, na saúde, no trabalho, onde quer que seja, a gente não tem coragem de pedir ajuda, porque a gente quer sempre mostrar para os outros que eu sou a equilibrada, que eu sou a pessoa sempre pronta a fazer, a auxiliar, a estender a mão para o outro. Como assim? Que agora eu estou precisando? Eu não aceito. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu passei diante dessa questão do orgulho, que eu não sabia que eu tinha. Eu achava que eu já tinha superado essa questão do orgulho. Eu não conseguia me enxergar como uma pessoa orgulhosa. Até que um dia, dentre poucas vezes na minha vida que eu precisei de ser hospitalizada,
E nesse período eu fiquei hospitalizada no CRE. E no CRE, acima de 50 anos, já é considerado idoso. Foi a minha primeira grande decepção. Poxa vida, eu idosa, 50 anos. Já foi a minha grande decepção eu não poder ficar sozinha lá no CRE, porque eu era considerada uma pessoa já incapaz de ficar sozinha. Já começou a me levantar uma raiva danada de eu perceber isso. Aí tá, eu precisei ficar internada uns bons dias lá. Acho que foi assim, o período que eu mais refleti sobre minha vida, que eu mais me conheci, foi diante da dor, diante da doença. Porque como eu precisei de todos os dias ter alguém ficando comigo, foi onde eu fui perceber o tamanho do orgulho que eu tinha. Eu passei pela vida inteira ficando em hospitais, ajudando os outros de todas as formas. Aí o dia que eu precisei, que eu fui ver o quanto eu era orgulhosa, no dia que eu fiz a cirurgia, eu fiz uma cirurgia nos rins, nos 2 rins ao mesmo tempo, tive uma hemorragia no dia da cirurgia, peguei uma infecção e fiquei muito ruim. Naquela bela noite, eu ali deitada em cima de uma cama, com apenas um cobertorzinho em cima de mim, nada mais, né? Que a gente sai de uma cirurgia daquele jeito, eu já me senti horrível naquela situação. Precisava disso? Não. A minha sobrinha foi dormir comigo e eu passei mal à noite, porque veio a infecção, eu tinha tido hemorragia, estava muito fraca, apareceu uma diabetes que eu não tinha, que subiu lá nas alturas, tive febre, coisa que eu não sou acostumada a ter febre, eu tive febre. Me descontrolou todo o meu organismo por causa da infecção que eu tive. Mas como ela sempre me viu, a pessoa forte, ela deitou e dormiu. Eu chamei várias vezes, mas chamei baixinho, porque do meu lado tinha uma senhora que custava dormir. Então eu vi que a senhora estava dormindo, eu falei, eu tenho que chamar baixinho. Mas eu poderia ter, nessa hora, ser assim, um pouquinho mais egoísta, né? Falar, se ela acordar, sinto muito, mas eu tenho que chamar minha sobrinha. Fiquei chamando baixinho e ela não ouviu. Passei muito mal a noite inteira, muito, muito, muito mal. Passei frio, passei sede, passei muito mal. Tive sensações de desmaio. Quando foi no outro dia cedo, o médico chegou e perguntou, como foi sua noite? A hora que eu fui para abrir a boca para poder contar o que eu estava passando, ela respondeu, ela passou muito bem a noite, dormiu a noite inteira. Aquilo me baixou uma raiva, eu falei, eu não dormi nada, quem dormiu foi ela, pensei, mas não falei. Aí eu peguei e comecei a falar, doutora, eu senti muito mal à noite, ela sentiu mal nada, ela dormiu a noite inteira. Aí eu peguei e calei, não era hora de eu calar. Foi orgulho, por orgulho eu calei e comecei a querer explicar para o médico, mas ela sempre tampava a minha voz e eu deixei. Falsa humildade, fiquei caladinha. Mentira, não estava humilde coisa nenhuma. O médico saiu, ela falou, uai tia, não estou entendendo nada. A senhora está querendo ficar internada aqui mais tempo? Depois de 20 dias está internada, quer ficar mais tempo? Eu peguei e falei, não, eu passei mal essa noite. Ela passou mal nada, a senhora dormiu a noite inteira. Falei, então faz o seguinte, vai lá atrás do médico e fala para ele que eu estou bem para ele me dar alta, porque ele não quis me dar alta. Ele percebeu na minha fisionomia que eu não estava bem. Ele, mesmo ela falando que eu estava bem, ele não me deu alta. Aí quando ela falou assim, eu falei, vai atrás dele, ele ainda deve estar lá no posto, lá. Fala para ele que eu estou bem para ele dar alta. Pois ele foi e mandou a alta para mim por ela. E eu fui embora para casa. E à noite passei mal, que voltei para o hospital já desfalecendo. Orgulho. Não tive humildade de conversar direito. Estava com raiva do hospital, porque o hospital não queria deixar eu ficar lá sozinha. Estava incomodando pessoas que eu não queria incomodar. Então, quando a gente é orgulhosa, a gente às vezes prejudica mais a gente mesmo do que os outros, porque a gente não aceita ajuda, a gente não sabe receber ajuda. Então, a gente precisa trabalhar isso em nós. A gente precisa se conhecer melhor para evitar situações desse jeito. Sem falar que o orgulho, em uma medida equilibrada, às vezes ela é positiva. Quando eu tenho muito orgulho, por exemplo, de uma profissão que eu tenho, não ao ponto de esmagar os outros. Orgulho no sentido de gostar muito daquilo que eu faço, ter orgulho do meu filho que fez alguma coisa de bom. Então, o orgulho tem 2 lados, tem o lado negativo
e o lado positivo. Agora, o egoísmo, meus irmãos, nós precisamos combatê-lo a todo momento. Porque enquanto egoístas formos, enquanto olharmos para nós, em primeiro lugar, no sentido de deixar de estender a mão para o outro, deixar de lado a caridade, aí sim é um entrave muito grande para o nosso crescimento moral e espiritual. Então, a forma de combater estas chagas que ainda há em nós é procurar nos despertarmos para o auxílio ao próximo, amar o próximo como a ti mesmo. A partir do momento que a gente conseguir enxergar isso, a partir do momento que a gente olhar para o outro e ter o sentimento de compaixão, ter o sentimento de empatia, nos colocando no lugar do outro e estar sempre pronto a auxiliar, estar sempre pronto a fazer alguma coisa de bom, sair do meu mundinho, sair do meu eu e atender os outros, aí sim a gente vai estar conseguindo combater essa grande chaga que ainda há dentro de nós. Porque nós estamos aqui e a nossa finalidade maior é evoluir, é crescer espiritualmente. Nós não estamos aqui de recreio, nós não estamos aqui para brincar, nós estamos aqui, podemos sim, sermos felizes, divertirmos, não é nesse sentido que eu estou falando, eu estou dizendo que a gente tem que levar a vida a sério, no sentido de procurar olhar para dentro de nós mesmos e perceber os erros que ainda precisam ser consertados. Nós temos muitos parafusos frouxos dentro de nós, que ainda precisam ser ajustados. E a gente tem muita dificuldade de olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer, eu tenho esse defeito e precisa ser mudado. A gente tem muita facilidade de olhar o defeito do outro. Mas se a gente parar para pensar, quando a gente implica muito com o defeito de alguém, é porque a gente próprio o possui. E a gente é mais fácil apontar para o outro do que olhar para dentro de nós mesmos e começar então a trabalhar em prol de consertar os nossos pequenos defeitos. Que às vezes nem são grandes defeitos, são pequenos, mas que a gente precisa ir trabalhando para que a gente consiga ser pessoas melhores. Não caiam nesse erro que eu caí, achando que eu era já, nossa, achava que eu era toda santinha, toda direitinha, até o momento que eu quase morri por orgulho. Eu não soube o momento certo de falar assim, eu preciso de ajuda. E a pessoa que tem esse sentimento de orgulho, no sentido de querer passar para os outros, que eu sou a equilibrada, que eu sou a centrada, que eu sou, a gente sempre esbarra em problemas com a gente mesmo. A gente acaba se saindo prejudicado. A gente não tem coragem de procurar um ombro amigo, porque eu quero ser o ombro forte. Alguém aqui se identifica? A gente tem essa mania de achar que eu, sim, tenho que estar sempre em pé e firme para ouvir os problemas dos outros. Mas eu não tenho coragem de desabafar com ninguém. Eu não consigo olhar para ninguém e falar, nossa, essa pessoa é digna de ouvir os meus problemas e, quem sabe, ter uma palavra para me orientar, para me aconselhar. Será que é só eu que sou assim? Eu acho que muitos de nós ainda nos identificamos nessa situação. A gente não ter coragem nunca de baixar a guarda e falar, eu estou precisando de colo. A gente sempre quer ser colo. A gente sempre quer ser ombro forte, ombro amigo, pessoas que têm palavras boas para falar. Mas a gente não sabe o momento que nós estamos precisando buscar alguém. Tem gente
que às vezes precisa de buscar até um psicólogo e tem vergonha de buscar até um psicólogo para desabafar dos seus problemas. Tem gente que acha que porque talvez já frequenta uma casa de oração, eu estou falando isso por causa de pessoas que eu convivo, já ouve palestras, já lê vários livros, já conhece o evangelho da primeira folha até a última, talvez até muitas coisas de cor. Não precisa de buscar ajuda porque eu encontro ajuda aqui. É verdade? Aqui a gente encontra tudo que a gente precisa. Mas a gente ainda é pequeno, a gente ainda é criança espiritualmente falando. A gente não consegue, às vezes, entender só o que está falando aqui, porque a gente quer ouvir uma palavra mais direta. Mas aí a gente não baixa a guarda, a gente não vai em busca, a gente não procura ajuda. A gente precisa baixar essa guarda e nos colocarmos na posição de crianças ainda, no sentido de crescimento espiritual. Nós não chegamos no topo ainda não. Nós estamos no comecinho da caminhada. Nós já podemos auxiliar os outros? Podemos e devemos. Porque do jeito que eu estou falando aqui, parece que fica meio controverso, né? A gente pode e deve auxiliar os outros. Eu quero dizer que a gente deve caminhar junto com o nosso crescimento, entendendo que nós ainda temos que entender que tem pessoas na nossa frente, que tem pessoas que podem nos orientar, que tem pessoas que podem nos aconselhar, que tem pessoas que podem nos ouvir. Assim como nós podemos e devemos estar sempre prontos a ouvir o outro, a aconselhar se for, se a gente tiver condição de aconselhar, de dar uma ajuda no sentido material, se a gente tiver em condição. Tem momento que nós é que vamos precisar dessa ajuda. Então a gente está o tempo todo oscilando. A gente ainda não está em um nível reto. A gente ainda tem oscilações. E nós precisamos nos conhecermos para que assim a gente, se autoconhecendo, a gente consegue então combater essas duas chagas que ainda são muito fortes dentro de nós. Então, meus irmãos, é isso que eu queria, diante dessa fala do egoísmo e do orgulho, pedir que a gente tenha paciência com nós mesmos e que a gente tenha compaixão para com o outro. A gente conseguindo equilibrar essas duas coisas, com certeza nós vamos conseguir melhorar um pouquinho mais rápido. Porque da outra vez que eu vim aqui, na outra palestra, eu falei sobre a questão da necessidade de dar uma acelerada. Nós estamos precisando dar uma acelerada. A pandemia veio para nos dar uma sacudida e a gente parece que continua ainda meio sem entender. O mundo está caminhando muito rápido. A gente fala assim que, nossa, parece que tudo está muito rápido. A gente não está, parece, conseguindo acompanhar. Parece que de repente os dias encurtaram, as horas estão mais curtas e a gente tem que acelerar. A gente precisa acelerar, senão a gente vai ficar para trás. O relógio não para nos esperar. Ele segue o percurso dele, sem parar. E se nós pararmos, ele continua. E assim é a roda da vida. Se a gente parar, se a gente andar muito devagar, o mundo gira. Daqui a pouco a terra não vai mais ser acolhedora das pessoas que ainda estão no mundo precisando de expiação e provas. Vai deixar de ser esse mundo de expiação e provas. Então está girando e girando rápido. Então nós precisamos dar uma acelerada. Nesse sentido de a gente ouvir e procurar colocar em prática. Procurem fazer boas leituras. O Espiritismo tem, assim, uma variedade tão grande de livros, tanto no sentido doutrinário, que é o Pentateuco, como tem tantos romances edificantes, que não deixam de ser doutrinários também. Leiam, procurem estar sempre ligados a leituras edificantes, para que a gente vai entrando nesse mundo da edificação.
para que a gente vai ouvindo ou lendo, né? Hoje em dia é muito fácil, a gente pega o celular, joga um livro aqui, tem ele, né, em áudio, livro, a gente não precisa nem de ler mais. Só que eu aconselho vocês a lerem. Porque quando a gente vai parando de ler, a gente vai ficando, tendo mais dificuldade para escrever, a gente vai esquecendo que jeito que escreve certas palavras, não é verdade? Eu de vez em quando eu me esbarro, falo, opa, como que escreve essa palavra? Esqueci. Porque a gente fica tanto tempo sem ler, sem escrever, tal do celular hoje deixou a gente muito preguiçoso. Tem tudo aqui dentro dele, tudo que a gente precisa está aqui. Aí não precisa nem de ler o livro mais, a gente já ouve, né? Mas se não tiver tempo, é melhor ouvir do que ficar sem ler. Então, meus irmãos, é isso aí. Eu gostaria de deixar essas reflexões para vocês. Que Jesus ampare e proteja cada um, hoje e sempre.